Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Nesse domingo, vamos ter o clássico Fla-Flu, né, duelo de opostos. Flamengo líder e o Fluminense lanterna do Brasileirão, né. Raramente a gente vê uma situação dessa acontecer, né. O que começa com Fla e termina com Flu? Pensou? A atual tabela do Brasileirão, né. Mas brincadeiras à parte aí, né. É um duelo que o Fluminense vem pressionado pelo momento, pela péssima fase aí, jogos não convincentes. O atual campeão está na lanterna, que é uma coisa, querendo ou não, até surpreendente, acho que para todo mundo. E o Flamengo aí vem em um momento muito bom, após perder jogadores para a Copa América, jogadores lesionados. O Flamengo vem se superando a cada jogo, né? E no jogo diante do Bahia e o Furacão não foi diferente. Nesse jogo aí, o Flamengo deve repetir a mesma escalação, né? Só deve ter a volta do Fabrício Bruno. Então deve repetir a mesma escalação aí, acrescentando um jogador. E é aquilo, o Flamengo é favoritaço para esse clássico? Deixa tua opinião aí, ou clássico é clássico, não tem favorito? Deixa sua opinião e vambora para mais um debate aí, galera. Tamo junto e é nóis. Eu poderia perguntar a Rodrigo Bueno se o Flamengo é favoritaço no clássico. Perderia uma pergunta, porque para ele já cravou o campeão nacional, Flamengo. Então nem vou te perguntar isso, mas eu quero te perguntar do lado do Fluminense. Você acredita que era a hora do Fluminense entender, esse mês ainda que não tem jogo, mas daqui a pouco quando apertar, se não sair dessa situação incômoda, abrir mão da Liberta, do bi da Liberta para se tirar da zona de rebaixamento ali? Não, de jeito nenhum. Eu vou voltar ao ano de 2009. O Fluminense lutou contra o rebaixamento, os matemáticos deram 1% de chance de escapar para o Fluminense. Mas aquele é o maior feito da história do clube. Então, por exemplo, o Fluminense, a coisa mais improvável que conseguiu foi fugir daquele rebaixamento. Naquele ano, era assim, impossível o Fluminense escapar do rebaixamento. Foi uma coisa épica. Cuca era o treinador. Sim. E, paralelamente, a luta insana, inglória, improvável contra o rebaixamento, o Fluminense chegou à final da Copa Sul-Americana contra a LDU. Ele perdeu a Libertadores de 2008 para a LDU. Em 2009, nesse ano, que é meio médico e monstro, né? O Fluminense teve um começo de campeonato terrível, que praticamente o condenou ao rebaixamento, e ele fez um segundo turno lá, uma reta final inacreditável, que ele escapou. Então, assim, assim, o que eu falei do São Paulo serve para o Fluminense. O Fluminense também não é um time para ganhar Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O campeonato precisa de uma regularidade, de uma juventude, de um dinamismo, de um elenco, né, tal, de um rodízio, que o Fluminense não é capaz de oferecer. Bubu, tudo isso é muito bonito, mas na prática... Olha aí, o guru saindo da... Ele também se desequilibra. Acabou o incenso. Acabou o incenso. É isso aí que é o guru. Ele não se... O Buda foi embora. É o mestre Yoda. Hoje não meditou. Saúde e paz, saúde e paz. Continua. Me lembrou Pergunta é assim, chegou uma hora, o elenco com uma certa idade, você tem que priorizar. Brasileiro, sair da zona do rebaixamento ou Libertadores? O que é mais importante? Você vê o jogo a jogo. Você pega o calendário... Você tá deixando o Bino bravo. Perfeito, mas o que é mais importante? Eu acho mais importante ficar na primeira divisão do que... Ou não ser rebaixado. Eu mais também importante acho. do que ganhar a Libertadores. Lembrando que eu falei ontem, o Fluminense é um dos três, são três times que jamais foram rebaixados nos pontos corridos. De 2003 para cá. São Paulo, Flamengo e Fluminense. Isso é então o torcedor tricolor, ele tem isso, ele não quer, né, passar esse recibo. Também fui rebaixado nos pontos corridos. Então, assim, como o Fluminense já venceu a Libertadores, acabou aquele trauma de não ter título internacional, concordo com você. Para o Fluminense é mais importante não cair do que ser bicampeão da Libertadores. Até porque, como diria Renato Gaúcho, o Fluminense já está classificado para o Super Mundial de 2025. Tem isso também. E o projeto é que o Diniz será o treinador, por merecimento. Essa galera, esse núcleo... Ela tá rindo. Eu fui irônica, porque o futebol não é assim. Eu faço um planejamento para daqui 2 anos. É. Em que clube acontece planejamento? Palmeiras. Falamos junto. É isso. Ai, que bonitinho. Eles combinam. Times organizados, estruturados e financeiramente estáveis. Fortaleza é assim. Fortaleza tem um planejamento com o Vojvoda e vai com esse planejamento até o fim, porque há um acordo entre os dois, entre treinador e dirigentes. Vale lembrar Agora, se ele começar a perder, você acha que o planejamento de 2025 vai manter? Eu acho. Vale lembrar... O Fla-Flu não vai demitir o 18ª Diniz. rodada Fluminense na zona de rebaixamento, ele tá? Vale lembrar que teve um período que o Abel ficou na corda bamba.
Teve um período no Palmeiras aqui que acho que ele perdeu. Mas pressionado, tá? Foi Tava pressionado pressionado. sim, o Abel sim. Tava pressionado sim. Eu não tenho dúvida que o Abel será o treinador do Palmeiras no Super Mundial do ano que vem. Não tenho dúvida disso. E o Diniz? E o Diniz eu acho que tem uma boa chance, porque esse núcleo né, do Fluminense que foi campeão da Libertadores e que apoia, sustenta o Diniz, o Mário Bittencourt também pertence a esse núcleo, também gosta do trabalho dele, Mas o acredita Bubu no vai trabalho jogar dele. com esse time em 2025 Não, ele Mundial? precisa de jogadores mais jovens também. Vai ter uma renovação. Eu acho que a vai ter renovação tem que ser feita Vai ter agora. um rejuvenescimento e Eu tal. acho que a Aventura acabou de cair. Então, O mas é o nível de seguinte, exigência no o Fluminense Fernando é Diniz alto. tem casca. Ele está na história. isso Ele também é deu ao verdade. Fluminense o maior título da sua verdade. história. Tem crédito. Neste ano de dificuldade, inclusive, ele ganhou outro título internacional. Ele ganhou uma Recopa. Naquele momento, o jogo, o verdade. segundo Com um jogador a menos em par do jogo. segundo tempo foi Tudo bem. até heróico o Fluminense. Então, assim, ele tem créditos. Quando você lembra você jogava fliperama? Que você põe aquela moedinha e tem crédito ali e tal? 6 créditos Mas do vai lado. até Aliás, onde? crédito. Mas vai Então, até mas onde? esse- Até mas 2025? Mas esse crédito, eu concordo com você que ele tem crédito, Sim. ele tem que valorizar o que ele fez o ano passado e tal. Mas esse crédito, para você, como você avalia esse crédito? Pelo que ele ganhou ou pelo que o time vem jogando? Pelo que ele ganhou. E pela Mas e pelo que história. o time vem Vem jogando? jogando agora, Então, é isso que o Zé tá E o perguntando, né? posicionamento dentro do grupo? Eu falei sobre isso. Acho que foi um comentário que... Acho que até o próprio teu, Zé. O Diniz, ele tem o vestiário. Os jogadores, eu não sei exatamente porquê, os jogadores adoram o Diniz. E esses jogadores que estão no Fluminense, sobretudo, amam o Diniz. Mas sem resultado, Então, se esses você manda jogadores- ele embora, pode ser aí a confirmação do rebaixamento do Fluminense. Porque se você tem o elenco do Diniz, os caras gostam do Diniz, você manda o Diniz embora, esse grupo veterano... Então esses jogadores precisam agora chegar Eles no, vestem a no, camisa do no, Fluminense, no não do Bittencourt, Diniz. falar assim, presidente, faz o seguinte, coloca uma cláusula aí que se o Fernando for embora, eu vou embora também. Pode ser. Não, isso não existe, O Bubu. Ganso, a gente sabe, tem quantos técnicos no Brasil desistiram do Ganso? Né? Parece o Ramos. De fora. Mas aí a culpa, mas eu pergunto, o Diniz, mas aí não a importa culpa, onde ele estava, ele acreditava sim, mas no aí Ganso. a culpa é dos treinadores, então, a culpa é do Ganso. Então tá bom. Desculpa, mas, assim, não é do treinador. O Ganso ele vai chegar A no culpa Mário é do Bittencourt, Ganso. eu tenho certeza que ele vai falar assim, poxa, vamos continuar Aí- com o projeto, vamos continuar Mas com o não- time, vamos manter o Diniz, Mas não faz isso. é uma discussão Entendeu? realmente... Então, eu acho que o Diniz Arremata aí, continua... Bubu, E que tem a gente vai duas coisas. Primeiro, ganhar a Fla-Flu é normal. Sim. Eu já vi, Bubu, presidente de clube, os caras chegarem e falarem assim, não, deixa o jogador aí, deixa o treinador, a gente gosta. O presidente falou assim, então tá bom, vocês gostam tanto do treinador, então ganhem. Porque se vocês não ganharem, eu vou ser obrigado a mandar ela embora. Eu vou O que perguntar de aconteceu com novo, o o que Botafogo? aconteceu com o Botafogo, que pediram, eles pediram o treinador. O treinador. Arremata aí que nós É temos só que isso. Ganhar o ganhar. Fla-Flu é normal. O Fla-Flu pode valer a redenção do Diniz. Porque se ele ganha do Fluminense, o torcedor tricolor não tem nada mais gostoso Acabou a crise. no mundo do que ganhar do Flamengo. O Flamengo líder, Tite, não sei o que e tal. Se ele ganha, 1-0, não precisa... Tá, tem Flamengo e Fluminense. Você vai abraçar quem pra esse clássico? Meu Deus, não faz isso. com o Eu? torcedor. Ah, já falou que o Flamengo é campeão? Mas pra esse jogo é uma outra história. O Fla-Flu... deixa eu falar. Vai que nós temos um O convidado, vai. Fla-Flu, ele você nasceu agora. 40 Ah, eu tô só- minutos antes do nada. Tá bom, Então ele você não tem é que só- respeitar o Tá Fla-Flu. bom. Ele foi prematuro, então. Pressão Tem que alta. respeitar o Fla-Flu. Ele tava com a pressão outra alta. coisa, entendeu? Era isso. Ele Vamos veio lá, antes gente. do nada. Pressão Então, alta, pode diabetes, acontecer. o que ele tinha? E o até agora- Tite, meu professor querido, Sim. Tite, o Adenor Bach, ele falou, grande clássico. Muito Ele bem. falou. Até agora Bom, ele não respondeu como é que ele a falou? primeira Ele falou. A primeira que era do Perguntaram pra ele do Abel, Fla-Flu, ele falou. Não, conta, E o como Fluminense- ele fala, imita. Um grande clássico. Treinador, porque vocês não conseguiram Não dar um resultado. jogador. Sim, mas o presidente pode chegar e falar, ó, eu tô tirando o treinador Só uma suposição, não tô falando que caso, acontece. sim, sim, Eu sim, acho que não vai ser demitido, só Caso, vai voltar ao eu também começo. acho que não, mas caso isso aconteça Se do perder. Fernando sair, a gente está falando aqui, né, sobre as Suposições, cenários. possibilidades, cenários e tal, até porque, acho que se eu não me engano, foi a primeira vez que nós vimos aí faixas pedindo pro Fernando sair, né? E uma faixa que me chamou. Já tinha um E Bayern uma desde faixa que me essa chamou a temporada. atenção, Zé, só para pontuar também, é uma faixa que dizia 2023 já acabou, ou seja, chega de falar da Libertadores, da grande campanha que fez o Fluminense. Sim, porque, por exemplo, se sai de novo, né? A gente está falando sobre suposições, nós estamos comentando Cenários. sobre um cenário que você está Isso. dizendo aqui. Se o Fernando Diniz sai, os jogadores não têm que falar nada. O jogador tem que ficar quieto e qual é o próximo treinador? O treinador vai chegar e falar assim, ó, você tem que correr em cima da linha, você tem que dar 1000 piques. O cara vai lá e dá 1000. O jogador não tem que fazer nada, o jogador é pago para jogar futebol e obedecer a hierarquia. Se não estiver contente, obrigado, um abraço. Depois você fala que eu não sou idealista. Não sou idealista. Não, mas isso é uma... É a realidade do futebol. Você tem razão, eu tô dizendo a sua razão. É isso.
Aqui na prática... Não, na prática não. Na prática tem que ser assim. É assim. Todos os clubes vencedores, eles são dessa forma. Com algumas exceções, e aí você tem que ter os gênios da bola, que é Messi, esses caras, você fala assim, não, peraí. E mesmo assim, esses caras se comportam bem. Sim. Eles são os exemplos, porque quando eles têm que cobrar, eles têm que ter o exemplo para poder cobrar. Não é só, eu faço o gol, então eu posso fazer tudo. Não é isso. Porque hoje em dia o mundo já não permite mais esse tipo de situação, porque o futebol hoje você tem 11 que correm, 11 que jogam bola, 11 que marcam, 11 que atacam, 11 que... não tem mais essa possibilidade. Como eu falei, são raras as exceções que você tem um jogador, ou meio, ou 2 jogadores que ficam respirando para você aproveitar a qualidade que eles têm. E eu não vejo problema não em relação a isso de troca de treinador, que os jogadores irão se rebelar. Eu vejo o problema em mudança de características por um grupo que foi formado com as ideias do Fernando Diniz. Isso aí tem um impacto muito grande. Mas são jogadores de qualidade. Mas você acha, Não. Aí a qualidade jogadores de qualidade técnica, eles se adaptam às necessidades do treinador. A questão é física, mas física dentro da ideia de jogo do Diniz. Mas o Zé falou, vão dar 1000 piques na linha lateral. Conseguem? Então, aí é que tá. Ô, Nath, pensar... só para acrescentar, desculpa te interromper, esse Fluminense é um Fluminense diferente também no cenário do que vocês estão falando, com jogadores experientes, que tem uma folha de serviços prestados enorme. E nós estamos falando aqui da qualidade. O atual campeão da Libertadores. Mas, e aí eu quero a tua opinião, o Fluminense tem um calendário agora que não permite o respiro. Que ano passado tinha descansar, poupava no Brasileiro e tal, e agora? Vai ter que tirar os caras desse 100%. Sofreu menos em relação à Copa América, né? A gente for pensar no próprio Flamengo, teve mais jogadores que eram fundamentais ali de peça em quantidade do que o Fluminense. O grande problema do Fluminense é que me parece que não há repertório. Não há uma outra alternativa, uma outra forma de jogar em que, já que a condição física não está sendo a mesma da temporada passada, a gente vai redesenhar o modo de jogar para que a gente consiga desempenhar e ter resultado. Isso não me parece que vai acontecer com o Fernando Diniz. Agora, o futebol, ele vive de resultado. O que o Diniz fez na temporada passada, o torcedor agradece, enaltece e ponto. Nessa temporada, o Fluminense ser rebaixado, você acha que não piora para o Diniz? Opa! Os caras vão falar, tá, você me dá um título e no ano seguinte você me rebaixa o time? Como assim? Porque não tem padrão de jogo, ou tem um padrão de jogo que já não encaixa mais com a realidade da condição física dos seus jogadores? Mas você acha que não pode encaixar? Não, poder pode, só que não está Se não puder, tá errado. Se puder... A gente está falando que a gente está aqui em dia 22 de junho. Já foi metade do ano. E o Fluminense... Quantos jogos nessa temporada o Fluminense fez 90 minutos do Fluminense de 2023? E é o time campeão da Libertadores lutando contra o rebaixamento. E vai ficar assim o campeonato todo? O Fluminense tem vai de 0 ao 100 no Brasileiro e Libertadores. Libertadores classificou invicto. Mas não fez partidas extraordinárias. Sofreu também, né? Sofreu também. Teve ali. E Libertadores é normal. A gente sabe que futebol faz parte desse processo. Você tem jogos que você vai jogar mais fácil, você vai ganhar mais fácil, outros jogos nem tanto. O que me chama a atenção é o quanto esse time está esgotado de possibilidades, de alternativas. E isso passa pelo treinador. Agora, se há um planejamento de que domingo, se não ganhar, o Diniz está fora... A ideia de ir buscar um novo treinador é observar bem a característica do elenco para não dar um tiro no pé, como foi o Botafogo na temporada passada. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo deve ter novidades para esse jogo aí diante do Fluminense. O famoso clássico Fla-Flu, Fabrício Bruno e Bruno Henrique serão novidades nesse jogo aí, né? Lembrando que o Fabrício Bruno estava suspenso e o Bruno Henrique estava lesionado ou algum, não vou dizer desgaste, mas era algum incômodo no corpo, né? Que eu esqueci a palavra para poder utilizar aqui, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? E o Cebolinha tá lesionado, né? A lesão no quadril que já foi confirmado e a gente soltou a notícia aqui no canal também, né? Então, depois da virada heróica ou emocionante, vamos dizer assim, né? Diante do Bahia, 2-1. Nem virada, mas depois da emocionante vitória que eu quis dizer, né? Não foi virado, o Flamengo saiu na frente. Então, a provável escalação do Flamengo para esse jogo é Rossi, Wesley, Fabrício Bruno retorna de suspensão, Léo Pereira ou Davi Luiz, porque o Davi Luiz, bancar o Davi Luiz agora é um crime porque o cara tá jogando muito. E Ayrton Lucas, né? Léo Ortiz ou o Alan está apto a poder jogar, vamos ver se ele vai... O Tite vai manter o Léo Ortiz ou retorna com o Alan, né? Gerson Lohan,
Bruno Henrique, Cebolinha machucado, o Bruno Henrique volta a ficar à disposição, né? Luiz Araújo e Pedro. Então esse é o time do Flamengo para enfrentar o Tite, para enfrentar, vamos dizer assim, o Fluminense nesse clássico aí que, querendo ou não, pode dar ainda mais folga do Flamengo na liderança caso vença, né? E o atacante Carlinhos, desde o dia 21 de abril, né? Sem jogar. A última vez que ele jogou foi contra o Palmeiras lá, que o Pedro foi poupado antes do jogo do Bolívar. O jogador volta a ficar à disposição, né? Após fazer uma transição física, né? Ou um reequilíbrio muscular, o jogador volta a ficar disponível para esse clássico no Maracanã entre Flamengo e Fluminense, né? Então é isso aí, deixa seu like aí, palpite. Para mim o Flamengo vence o jogo aí por 3-0. 3-0 é o meu palpite. E o Flamengo é favoritaço para esse jogo, né? Então deixa seu like, o seu palpite também nos comentários. E tamo junto nessa.